Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, se a sua Bíblia tiver caridade, está erradíssima essa tradução. A palavra é ágape, amor, embora está falando do dom caris, mas é amor. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver ágape, amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Que Deus abençoe a sua santa palavra, que você mantenha-na aberta e que Ele fale ao nosso coração. O capítulo 13 de Coríntios é considerada a obra mais grandiosa e mais profunda teologicamente que Paulo escreveu. Renato Russo, que fazia parte do grupo Legião Urbana, fundado em Brasília na década de 80, se encantou com esse texto. Gravou um disco que até hoje marcou a minha geração e a geração de muitos jovens que hoje estão na faixa de 50 anos, que cantaram esse texto na melodia de Renato Russo. Não me vale aqui competir e entrar a questão da discussão de conhecimento do Evangelho da salvação. Qualquer um pode usar a Bíblia, tomar textos poéticos de cantares, provérbios e falar sobre esses textos. Eu também posso pregar sobre esse texto e não viver esse texto. Não estou aqui para atribuir julgamento algum ao Renato Russo. Ele cantou esta canção. Minha geração cantou esta música, esse texto, nos bailes, nos shows. Entretanto, esse texto não é de Renato Russo. Esse texto é do apóstolo Paulo. Paulo havia fundado e plantado essa igreja. Era uma igreja riquíssima em dons espirituais. Se você ler, e o Renan vai colocar na tela o capítulo 1, verso 7, Paulo disse que aquela igreja de Corinto, nenhum dom faltava. Não precisamos abrir, você verá o texto na tela, anote a referência. Ele diz que para aquela igreja, nenhum falta. Dom não era o problema em Corinto. O problema eram as desavenças, as contendas, os partidarismos. Existiram casos de famílias que foram a tribunais terrenos, julgamentos em varas de julgamento do judiciário da época, de querelas e contendas entre irmãos, que não foram capazes, pela maturidade dos anos que já deveriam ter, de se resolverem entre si, mediados pelo Espírito. Preferiram ativar a justiça, o poder judiciário romano, para resolverem seus problemas, porque faltava-lhes o amor. Paulo também vai dizer nesta carta que eles estavam inchados, inflados. A expressão grega que ele usa aqui, não se ufana,
o amor não se ufana. É a figura grega, metafórica, de um balão cheio de ar. Né? Sabe aquela pessoa vaidosa, arrogante? Paulo está dizendo nesta carta, vocês estão inchados, vocês estão arrogantes. Além disso, eles não consideravam a autoridade apostólica de Paulo. Paulo plantou aquela igreja. Paulo não era um ditador. Paulo era um pastor de almas, que deveria ser amado, querido por aquele rebanho, mas não foi o caso. E Paulo está dizendo quanta falta de amor naquela igreja. Mas nós precisamos entrar em alguns pontos aqui, 3 tópicos que nós vamos trabalhar, mas eu queria primeiro deixar claro que muitos relacionam amor com emoção. Amor não é como emoção. O coração bate forte, as mãos ficam geladas, perpassa um calafrio pela espinha, principalmente quando vê aquele gato, aquele gata, e as pessoas pensam, é amor. Eu diria, é paixão. Outros relacionam o amor com um sentimento romântico, platônico, e limitam o amor a algo puramente sentimental, filosófico e romântico. E ainda para outros, o amor é uma atração irresistível e passional. Os que pensam nessa última frase, que o amor é uma atração irresistível, é porque estão confundindo ágape com eros. Existem várias palavras em grego para amar. O eros é de onde vem erótico, erotização. Eu costumo dizer que um bom casamento pode ter os 4 A's do verbo amar. De amor, amizade, o amor filia, de um amor, amizade, de ser amigo. Um bom casamento não começa na cama, como muitos seriados e novelas ensinam. O amor de um casamento permanente deve começar com a amizade. Não pule as etapas, você vai sofrer se quebrar as etapas. O segundo A é amor de aliado. É a palavra grega de storge, o amor de sócios. Sócios não guardam segredos. Sócios não escondem nada da sociedade. Quer um bom casamento? Quer amar alguém? Comece com amizade, comece com aliança de aliados que não têm segredos, que nada escondem entre si. E depois que receber a bênção do matrimônio, você pode, no leito do casal, como diz Hebreus 13, digno entre todos, de toda honra, seja o matrimônio e o leito sem mácula. Esse leito sem mácula, esse leito que é onde é o matrimônio, a aliança, a intimidade do homem, da mulher, no casamento, o eros pode acontecer da sensualidade que Paulo vai dizer em Coríntios 11, nós já estudamos, Coríntios 7, que a sensualidade da mulher é para o homem, e a do homem é para a sua esposa. Então o eros, ele é importante, e aí nós podemos pegar o terceiro A, amantes. Vamos lembrar? Amigos, aliados, amantes. Mas o alvo de um casamento, a maturidade de um casal, a maturidade de um casamento e de alguém que é cristã, essa pessoa vai entender que ela vai internalizar pelo Espírito o ágape. E esse ágape é a palavra grega que Paulo traz aqui. E nós poderíamos dizer, quando nós temos o ágape, nós somos amados por Deus e podemos amar o outro, mesmo quando o outro não nos corresponde. Esse é o amor de Deus para conosco. Nós éramos pecadores, Ele já nos tinha amado, esperando e sofrendo, na esperança de que um dia arrependêssemos e voltássemos para Ele. O amor ágape é o amor que Paulo vai dizer aqui. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não expõe o outro, não envergonha. É o amor que tudo espera, que não se vangloria, que não busca os seus próprios interesses. É um amor que não se ufana, é um amor que não se ensoberbece.
E quanto mais nós vamos buscando os predicativos desse verbo amar, eu e você já estamos concluindo. Nota 4, alguns nota 3, nota 2, meio ponto. Porque nós não conseguimos viver esse amor. Mas eu tenho uma receita boa que Paulo nos deu. Romanos 5,5. O amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo seu Espírito. E nós podemos, com esse amor, viver e amar o outro. Esse é o desafio. O amor de Deus foi derramado em nosso coração. E os 4 verbos, os 4 A's do amar para um casamento que você vai ensinar para a sua filha, para o seu filho e para os seus netos, deve ser esse. Vamos lembrar? Amigos, aliados, amantes e amados. Eu esqueci de dizer que Roberto Carlos canta amante, né? A moda antiga, amante. Mas o Aurélio, se você estudar o Aurélio, que é amante, amante não é a outra, amante não é o outro. Amante é aquele que é o alvo do meu amor, o objeto do meu amor. Então, você e sua esposa são amantes. Amante ficou num tom pejorativo, negativo, com a ideia de que é a outra na relação, é o outro na relação, mas nós somos amantes, marido e mulher, e somos amados por Deus, porque a velhice vai chegar, os cabelos brancos vão chegar, as rugas vão chegar e o amor ágape é quem vai prevalecer no casamento. É aquele amor que vai dar suporte, vai cuidar do outro, mesmo que os hormônios sexuais já tenham diminuído o seu vigor, continuaremos amando. Porque começamos por uma amizade. Começamos por uma aliança de 2 sócios que não escondem nada um do outro. E depois desaguamos no eros, no sentido real da palavra, de que o sexo é um presente de Deus para o casamento. Entretanto, desaguaremos mais ainda nas águas profundas do amor de Deus, que é ágape, buscando essa maturidade que Paulo nos diz. Portanto, não espere praticar esse texto na sua força e no seu braço. É por Ele, é com Ele, é nele. O Espírito dele nos foi derramado e por isso podemos amar. Mas eu não estou aqui para falar de casamento. E uma das artimanhas mais perigosas, segundo John Mackay, um grande estudioso na área de linguística, é que o maligno gosta de esvaziar o conteúdo das palavras. E se existe uma palavra que foi esvaziada e distorcida e adulterada no mundo contemporâneo, é a palavra amor. Há muitos que pensam que amor é abraço, é beijo. Há muitos que pensam que amor é mandar flores e chocolate e urso, quando está namorando alguém. Tudo isso pode acontecer como a cereja no bolo, mas o amor não pode ser dissecado desta forma. A igreja de Corinto era cheia de dons, faltava o amor. Se você abrir comigo o capítulo 3, verso 3, Paulo vai dizer que eles eram extremamente carnais. Havia até um caso de um rapaz que estava tendo um relacionamento sexual com a madrasta. A mulher do seu pai era a mulher também com quem ele se deitava. E a igreja não fazia nada. A igreja deixava que aquela perversão sexual continuasse. E Paulo chega a dizer no capítulo 3, verso 3, porque havendo entre vós, ciúmes, contendas, vocês são carnais, segundo o homem, segundo o velho Adão. Então eu vou dividir a minha mensagem agora em 3 pontos importantes que eu gostaria que você anotasse. A primeira é a superioridade do amor. Segunda, são as virtudes do amor. E a terceira, a eternidade do amor. Eu repito porque eu vou trabalhar as 3 ao longo do sermão. A superioridade do amor, as virtudes do amor e a eternidade do amor. Vamos para o primeiro ponto, a superioridade do amor. O capítulo 13, verso 1,
Paulo diz que ele tem um caminho, que ele vai ensinar que é sobremodo excelente. No verso 31 do capítulo 12, quem ouviu a pregação domingo à noite do pastor Felipe, ele terminou com esse versículo: procurai com zelo os melhores dons. Mas tem um versículozinho aí, uma frase, que geralmente as Bíblias, elas colocam entre o 12 e o 13. Não é isso? Dá uma olhada na sua Bíblia. Na verdade é para estar no começo do 13. Mas ela está entre o 12 e o 13. Tem uma frasezinha aí, a minha diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Hoje eu falei do Renato Russo, eu vou falar do Kid de Abelha. Kid de Abelha cantou uma música na década de 80, ainda encontro a fórmula do amor. Só que o casamento da própria cantora se desfez logo. Ela está buscando a fórmula. Qual é a fórmula do amor? Perdão. O amor perdoa. O amor tudo suporta. Não é suportar o erro. Suportar aí, ele dá suporte para que o outro amadureça e corresponda. Não é suportar. Eu vou tolerar a cara dele, o bafo dele. Não, eu vou dar suporte. Vai escovar os dentes. Vá limpar isso. Vá fazer aquilo. Vá lavar a louça. Vai mostrar responsabilidade. Um exemplo, não é suportar. Né? Eu vou suportar. Não, não é isso a palavra. A palavra é dar suporte. Então esse amor que a própria, acho que é Paula Toller, né, do Kid de Abelha, ainda encontra a fórmula do amor. Nós queremos fórmulas. Nós gostamos de receitas prontas, mas não tem receita. Já está disponível. Estou olhando ali para o Sérgio, que está olhando ali para mim. Né, Sérgio? Já está disponível, que está na ponta. Já está disponível, Célio. O Espírito de Deus foi derramado em nosso coração e nós podemos amar. Pastor, eu não consigo perdoar a Maísa. Eu vou dizer para essa pessoa, eu também não. Mas eu vou dizer, você vai conseguir perdoar a Maísa, dizendo para ela, para você mesma, perdão é uma decisão. Eu decido perdoá-la. Eu decido amá-la com o amor de Deus. Ela não quer falar comigo, ela é minha inimiga. Ela fala mal de mim, mas eu decidi amá-la e orar por ela. Não vou só orar por ela no microfone, porque isso é para mostrar aos homens, mas quando eu estiver no meu quarto, eu vou orar por ela. Se eu não viver isso, Jesus disse, orai pelos vossos inimigos. Porque orar pelos amigos, todo mundo ora. Mas e orar por aqueles que nos odeiam? E orar por aqueles que nos aborrecem? É o desafio. Eu não consigo orar, mas o amor de Deus foi derramado em nosso coração. A igreja de Corinto estava muito orgulhosa dos dons que tinha, especialmente os de sinais. Nossa, você vai encontrar igrejas aí que sempre valorizam dom de evangelismo, dom de sinais e maravilhas, dons de cura, até no plural, dons de cura. Uma vez eu estava na reunião, a pessoa chegou, eu tenho o dom da cura. Eu falei, deixa com ele. Ele tem um dom de cura. Mas eu quase que dizia, você pode ter o dom, mas quem manifesta o dom na hora que quer é Deus. Não é você que vai determinar porque você tem o dom de cura a hora que você quer. É Deus quem determina. Nós temos que ser apenas vasos. Aliás, eu já vi pessoas que foram curadas pelas mãos da pastora Vânia, só ela colocando a mão sem perceber. No outro dia a pessoa disse, sua tia Vaninha, quando tocou no meu abdômen, no outro dia, os nódulos que estavam na mama desapareceram e não tem mais. E fiz os exames. Estava com uma enxaqueca terrível, tocou, a pessoa foi curada. Isso é bíblico, quantas vezes Jesus curou tocando nas pessoas e elas foram curadas. Então não é você quem vai dizer a hora que o dom vai operar. É Deus na sua multiforme sabedoria. E esse espírito de orgulho chegou ao ponto em que eles eram capazes de crer que quem falava em línguas tinha um dom maior do que os demais, apontando uma maior espiritualidade, que na verdade era fake news, era uma pseudo-espiritualidade, porque não é quem fala em línguas que é mais espiritual. E esses conceitos Paulo vai trazer. Dentro desse tópico, a superioridade do amor,
ele diz, sem amor, eu ofendo os outros. E como é que eu ofendo os outros? Veja o versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. A primeira vez que eu li esse texto, ainda na Bíblia Católica, eu tomei um susto. Mas por que ele está usando bronze, símbolo que retine? Esses dois instrumentos eram instrumentos encontrados no templo da deusa Cibele, ou Afrodite. Sinos eram tocados em alguns horários em Atenas, em Corinto, para chamar os fiéis para adorarem a Cibele. Quem lembra, tem que ter cuidado porque eu estou falando ao vivo, da igreja romana, às 6 horas da tarde os sinos tocam, para convidar as pessoas a cantarem e adorarem um poste ídolo. Os fiéis são convidados a tocar. Não foi a igreja romana que inventou isso. Isso veio do paganismo. Haviam sacerdotes que equivaleria aos levitas do judaísmo, que quando eles tocavam os sinos, todos vestidos de branco, era a hora de adorar a deusa Cibele. Era a hora de adorar Dionísio. Era a hora de cultuar Apolo. E essa prática pagã entrou também nos templos cristãos, e muitos templos cristãos tomaram a roupagem de templos pagãos. E essa prática, Paulo traz agora dizendo que quanto mais tocava o sino, né, era um momento ali para trazer as pessoas, os fiéis, para adorar esses deuses. E eles usavam também o sino, eles usavam o símbolo, o bronze, para invocar as divindades, afastar os demônios e até despertar os adoradores. E dizem os historiadores que essa batida dos sinos, dos símbolos, era uma batida monótona, chocante e doída, que cansava e incomodava as pessoas. Sabe o que Paulo quer dizer? Uma linda metáfora e ao mesmo tempo triste. Linda pela inteligência e sapiência de Deus em Paulo. Triste pelos resultados. Às vezes nós falamos muito, machucamos as pessoas, ferimos as pessoas e isso está batendo um sonido forte na alma de muita gente. Até pessoas que estão cansadas de nós mesmas, ou o contrário. Até pessoas que estão abatidas, desanimadas, incomodadas. E Paulo diz, do que adianta falar em línguas sem amor e sem a motivação correta? Vai cansar as pessoas, vai ofender as pessoas e vai ferir as pessoas. Paulo diz, a melhor linguagem do céu ou da terra, ele quer dizer, sem amor, é apenas barulho. Há muito barulho na igreja, há muito som, e hoje nós podemos dizer isso, tem muito som. Tem muitas luzes, tem muito holofote, tem muito barulho, pouca vida. Pouco amor, e esse amor não é beijo, é a paciência. De pegar um neófito que não sabe absolutamente de nada. Vai trocar fraldas. Eu já limpei fraldas, né? Criança, só tenho uma filha, mas eu limpava e ajudava minha esposa a dar banho, trocar as fraldas, a limpar. Bebê precisa de cuidado. Por que que hoje muitos estão postergando a maternidade e a paternidade para os 40? Porque gerar filhos para essa geração infantil que só quer chupeta, e galanteios, e festas, e badalações. Essa geração que está vindo não quer sacrifício. E amor exigirá sacrifício. Amor exige renúncia. O amor hoje de uma mãe com 21 anos, que já é mãe, ela vai aprender a deixar de comprar aquela bolsa de R$500, 300, 200, porque 200 vai ser a parcela do berço. Mais 100
vai ser mais pacotes de fraldas. E ela abdica sacrificialmente de algo que é para si, seu próprio interesse, para ajudar o outro. E o outro será o filho, o outro será a filha. E é por isso que essa geração metrosexual de homens e mulheres que estão postergando a paternidade e o casamento para os 40 e 50, optou pelos cachorros, pelos gatos, pelos passarinhos. Porque eles dão um certo trabalho, mas eu limpo rapidamente e deixo eles na gaiola e fique aí que eu fui. Mas filhos são bênçãos de Deus nas nossas vidas, mas exigirão de nós renúncia, sacrifício, abrir mão dos nossos próprios interesses. E Paulo está dizendo isso, é muito barulho, e esse barulho está machucando, ferindo esse som, esse símbolo que retine aos nossos ouvidos, quando a melhor linguagem do céu e da terra, do ponto de vista de Deus, é o amor. E esse amor vai marcar as pessoas, porque não estamos falando de beijo e abraço necessariamente, é dar o tempo, é dar um telefonema, é fazer uma visita, é terminar o culto e perguntar àquele irmão que ninguém falou com ele, como você está? Senti a sua falta. É acompanhar aquela pessoa, às vezes até pessoas que nós já não encontramos há anos, de repente um telefonema, dá um up naquela pessoa. Isso é amor. Para Paulo. E aquela igreja estava enfatizando os dons. Ainda um outro subtópico dentro desse primeiro ponto, que é a superioridade do amor, nós podemos colocar um subtópico: sem amor eu nada sou. Veja o verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu conheça todos os mistérios, ainda que eu seja doutor em alguma área acadêmica, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. Quando Deus trouxer avivamentos, nós viveremos e experimentaremos situações em que choraremos por pessoas que nem conhecemos. Ontem eu vi uma reportagem sobre Maceió, de um bairro que foi tomado, destruído pela extração do salgema, um sal, extraído por uma empresa que hoje está pagando as indenizações muito aquém da realidade. Mais de 55 mil famílias desses bairros, elas perderam suas casas. 55 mil famílias, né? 60 mil famílias. E quando ele estava falando de um bairro, eu lembrei de que ali tinha uma agência do banco, o antigo Produban do estado de Alagoas, que era um banco que hoje não existe mais, era um banco estadual, que eu fui orar. Eu era recém-convertido e eu estava vivendo uma época de muita intercessão. E quando eu estava no ônibus, eu saí da universidade, fui para o bairro do Farol, e quando eu entrei no ônibus, eu comecei a chorar pelas pessoas que estavam no ônibus. Eu via as pessoas como Deus estava mostrando para mim. Algumas eu cheguei a ver elas indo para o inferno. Uma cena terrível. Quando eu saí do ônibus, eu falei: Senhor, eu vou para a agência. Eu não consigo ficar na agência aqui. As pessoas, eu continuei chorando. E ali na agência eu comecei a olhar para os gerentes, para os funcionários. Naquela época, irmãos, que a fila do banco ficava 1h30 esperando. E eu continuei na fila, chorando, e as lágrimas não paravam de descer. E uma senhora perguntou a mim: o senhor está passando mal? Eu falei: não estou passando mal, estou bem, fique tranquila. E depois ela perguntou: mas o senhor está passando mal? Eu digo: não estou passando mal. Era a intercessão de Deus por aquelas vidas. Foi aí que eu entendi. Eu tinha acabado de ler o livro Heróis da Fé, um livro da editora CPAD, a história de George Whitefield, John Knox. Um deles chegou a orar na Inglaterra dizendo: dá-me a Escócia, senão eu morro. Sua esposa preparava o almoço, e enquanto ela preparava o almoço, muitas vezes ele nem almoçava.
estava debruçado sobre o mapa da Escócia, chorando para que Deus trouxesse arrependimento e salvação àquele país. A rainha da Inglaterra dizia que temia mais as orações de John Knox do que o exército da França. Ela temia mais, porque ela sabia que quando ele orava, o céu se abria e as coisas aconteciam. John Knox não estava guerreando com demônios apenas. Há muitos que sabem lutar contra demônios, mas não conhecem o amor de Deus. John Knox chorava: dá-me a Escócia, senão eu morro. Essa não era lágrimas de um homem, era lágrimas do Espírito, dos gemidos inexprimíveis da intercessão. Quando você experimentar essa sensação e experiência, eu diria nem sensação, experiência com Deus, entregue-se ao choro. Foi Paulo quem disse: eu tenho dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Só faz isto quem tem amor. Até Moisés orou de uma forma heróica, dizendo: se o Senhor não for perdoar este povo, risca o meu nome do livro que tu tens escrito e não conta comigo, porque eu não vou, se o Senhor não perdoar este povo. Ao ponto que Deus intervém e diga: tá bom, Moisés, eu vou enviar um anjo à tua frente, mas eu não vou. E Moisés chega a dizer: e se tu não fores comigo, eu não arredo o pé daqui. Tá bom, Moisés, a minha presença irá contigo. Aleluia. Eu vou perdoar este povo. Moisés chegou a ouvir de Deus: Moisés, deixa o teu povo. Deus disse: que história é essa? Moisés falou: que história é essa de meu povo? É teu. Agora o Senhor está atribuindo a culpa para mim? O Senhor falou para Faraó que era o teu povo. Como é que agora é o meu povo? E ainda recebeu de Deus a direção: deixa esse teu povo, que eu vou constituir de você um outro povo. E Moisés responde: se tu não vais perdoar este povo, risca o meu nome, mas eu quero a tua presença. Na verdade, eu entendo que Deus estava experimentando Moisés, para saber se ele, como líder, iria ser apenas um gestor de recursos, um excelente administrador, ou se ele seria um líder apaixonado por vidas e por almas. Essa é a grande diferença de pastores, gestores, administradores, construtores. Quando, na verdade, se eles receberam esses dons de Deus, que ótimo. Mas um pastor deve ser caracterizado como Davi. Amava as almas. Andava com o povo. Andava com o exército. Não ficava no trono dando as ordens. Estava no meio do povo, porque amava aquilo que Deus ama: gente, vidas e pessoas. Pessoas muitas vezes complicadas, difíceis, mas que Deus aprimora e usa as nossas vidas para moldar estas vidas para a glória dele. O amor, Paulo diz: eu nada sou. Veja o versículo 13. Se eu tivesse tudo isso, a última frase do verso 2, nada serei. E ainda um terceiro subtópico desse primeiro ponto: sem amor eu nada ganho. O versículo 3 também nos diz: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Os religiosos radicais das religiões de mistério tentam se sacrificar para serem ouvidos por seus deuses. Vocês lembram quando Elias chamou os profetas de Baal? Eles rasgaram suas costas. Eles derramaram sangue. E Elias até brincou: ele está surdo? Será que ele não está dormindo? Tomou um Rivotril pesado? Nossa, vocês se cortaram, vocês se arranharam, vocês estão gritando: Baal, Baal. Ele não ouve. O que está acontecendo? É que para essas religiões, e até o mundo de hoje contemporâneo, muitos entendem que é pelo nosso esforço, que é pelo nosso radicalismo, de tal maneira
que no dia 11 de setembro de 2001, 4 homens, pilotos muçulmanos, agiram em nome de Alá para matar cristãos nas Torres Gêmeas, derrubando 2 aeronaves, uma no Pentágono e a outra, graças aos passageiros que conseguiram impedir, essa aeronave cai diretamente no estado da Pensilvânia. Mas o que queriam aqueles homens? Que se eles se dessem, se eles matassem suas próprias vidas para matar cristãos e judeus no mundo ocidental, virgens já os aguardam no além. Imagine a surpresa que eles tiveram quando eles acordaram do lado de lá. Eu não diria virgens, garfos tridentes. E a ira de Deus, porque se viram despidos e enganados em nome de uma religião que prega a morte, a violência, mas não internaliza o amor. E é essa religião que também está prevalecendo, essa prática pagã na igreja de Corinto, onde eles estão valorizando tantas coisas, os dons de línguas, os dons de curar, os dons de mistérios, fazendo contendas. E o pior, queridos, indo na justiça processar os irmãos da igreja, ao ponto de Paulo dizer, imagine um juiz ímpio, julgando a causa de 2 crentes, ele dirá, nem o Deus de vocês consegue mediar pacificação entre as partes? É necessário um tribunal terreno? É Paulo dizendo, falta-lhes amor. Sem amor eu nada ganho. E é por isso que o amor é superior aos dons. Vamos ao segundo tópico, esse nos interessa, as virtudes do amor. Capítulo 13, do verso 4 ao 8, eu vou ser mais rápido. O amor é paciente. Marque aí a palavra do capítulo 13, versículo 4. Eu deixo as pronúncias para o professor de grego, mas eu vou me atirar aqui na pronúncia. A palavra grega, makrotumen, que quer dizer descreve a paciência com pessoas e não com circunstâncias. Eu posso ter paciência de esperar tempos melhores na economia. Mas não é isso que Paulo está se referindo. Ele está se referindo em ser paciente com as pessoas. Está se referindo de você saber lidar com as pessoas na sua comunidade e não com as circunstâncias. Porque com as circunstâncias, se elas estão empacando ali, eu mudo de projeto, eu mudo de plano. Mas eu não posso destruir as pessoas. Um aluno uma vez me perguntou, alguns anos atrás, na escola, dando aula da Rússia, agora, né, na questão de Rússia, mas perguntando, e ele ficou incomodado porque eu disse, mas como Stalin manda matar, Lenin manda matar Nicolau II da Rússia, o imperador, e toda a família, as crianças, foram decapitadas, mortas. E ele furioso falou, e o senhor indica para fazer o quê? Eu disse, antes dele matar Nicolau II, aonde eles estavam? Presos há 1 ano. Que mantivesse presos. Agora, matar, tirar a vida de todos, achando que eles serão ameaça para voltar ao trono, à monarquia, na Rússia, por conta de uma mudança radical, de uma revolução chamada russa, de outubro de 1917, e agora eu vou matar e tirar as vidas? Eu não posso. Quando você estuda os livros didáticos, me incomoda, como nos livros didáticos de história, a Revolução Francesa é colocada como linda e maravilhosa. Só que não consta nos livros que eles mataram os nobres, as freiras, os padres, os reis. Eu sei que alguns já estão loucos para pegar no meu pescoço para dizer, mas professor, pastor, os plebeus pagavam impostos para sustentar o clero e a nobreza. Sim, mas um mal não vai ser resolvido com outro mal. Já que tomou o poder, fique agora no poder, mas você vai matar os nobres. E quando você olha para a história, as freiras, os padres, as crianças, jovens e adolescentes, filhos da nobreza,
foram levados à praça pública e decapitados ao vivo para todos na França assistirem. Isso não está tão descrito nos livros. Só mostra as 3 palavrinhas francesas: liberté, fraternité, igualité. Que chique! E em nome de fraternité, igualité e liberté, sangue e chacina foram realizadas na França. Quando eu visitei uma vez a França, fiquei horrorizado de ver a cidade das luzes. Eu falei para minha esposa, é a cidade da opressão. Talvez pelo meu espírito de intercessão, de entrar nos lugares, de ver e conhecer da história, eu passei mal. Prefiro Barra de São Miguel e Praia do Gunga. Bem melhor, né, queridos? Mas é a história que a gente tem que conhecer. Mas são as histórias, queridos. Nós temos que lembrar disso. O amor é paciente. A palavra grega é essa e descreve que eu tenho que ter paciência com as pessoas. Trata-se daquela pessoa que tem poder para vingar-se, mas não faz. A Márcia quer se vingar do pastor Carlos. Aqui, a Márcia do pastor quer se vingar, está com raiva do pastor Carlos. Mas ela quer fazer vingança, mas ela não faz. Por que ela não faz? Porque o amor é paciente com as pessoas. Num tempo em que as pessoas estão com os nervos à flor da pele, o amor paciente é a necessidade vital. É por isso que a palavra grega macrotomia é paciência esticada ao máximo. Você vai esticar ao máximo. Eu gosto da palavra long suffering, que é sofrer longamente. Long suffering em inglês é sofrer longo, longamente por alguém que você quer esperar. O amor é paciente com as pessoas e ele ensina-nos a andar com as pessoas a 2ª milha. Alguns já devem estar dizendo, pastor, já estou na 5ª milha. 8ª milha. E eu não sei onde para, mas Jesus disse é 70 vezes 7. Então você vai multiplicando aí 70 vezes 1000. Vai multiplicando aí. Porque quando alguém o fere, ele dá outra face. Ele não paga o traje com o traje. Uma outra lição do amor dentro desse tópico, as virtudes do amor, segundo o subtópico, é que o amor é benigno. Veja o verso 4. O amor é benigno. E o que seria essa palavrinha benigno? A palavra dá a ideia de reagir com bondade aos que nos maltratam. É ser doce para com todos. A igreja de Corinto, ela tinha divisões e contendas. Alguns crentes estavam levando aos tribunais de incrédulos questões espirituais. Eu e minha esposa já sofremos situações em que preferimos perder, não receber nada, para manter o amor. Era direito dela, era meu direito, mas nós preferimos perdoar e amar. Às vezes nós vamos ver famílias, uma certa situação, compartilhando com alguém de uma família, eu disse, tudo bem, você pode fazer isso. Agora você está preparado para os encontros de Natal e de Páscoa e de família não existirem mais? Porque se você fizer isso, você não vai ser mais recebido na sua família, pelo menos uns 30 anos, pelas mágoas que você vai implantar. E se você é cristão, você deveria ceder para não deixar que estas coisas aconteçam. Os seus familiares não conhecem a Cristo, mas você conhece. E você precisa lembrar de que o amor... Ah, mas eu não nasci para perder. Nasceu. O Filho do Homem perdeu a glória para se tornar homem. Não perdeu, deixou a glória para se tornar homem. Por que nós não vamos ceder? Que evangelho é este que nós só vamos ganhar quando a Bíblia diz que nós vamos perder? Jesus disse, quem não deixa pai, mãe, filhos, mulher, por amor de mim do meu reino, não é apto para ser o meu discípulo.
O terceiro subtópico é que o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Esse é muito interessante no versículo 4. Eu vou usar os três. Não se arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece. Meus queridos, preste atenção no que eu vou dizer. Nós temos dificuldade imensa de celebrar as vitórias do outro, de aplaudir o outro. Nos alegramos com o triunfo e o sucesso de nós mesmos, mas nós não somos capazes de nos alegrarmos com o triunfo, a vitória e o sucesso do outro. Quando nós estamos cheios de amor, Paulo diz que o amor não se ufana, verso 4. É essa palavra ufanar que em grego quer dizer cheia de vento. É um balão. Tem pessoas que parecem um balão quando passam por nós. E tem gente que parece um balão cheio de vaidades. É um poço de vaidades. E nunca está feliz, nunca se alegra com a conquista do meu irmão. Que nós possamos ser mais gratos a Deus e nos alegrarmos quando o nosso irmão conquistar uma vitória. Fico muito feliz quando eu vejo pessoas que deixam de pagar o aluguel para comprar sua casa própria. Às vezes eu ouvi uma pessoa muito simples comprando, e a pessoa quando saiu disse assim, mas o apartamento é um apertamento. É um apertamento? E você mora onde? Quase que eu dizia, num barraco. Isso é inveja. É melhor você reconhecer a sua podridão. Salomão disse, a inveja é a podridão nos ossos. Pior que osteoporose. Há pessoas que não se alegram. As pessoas que não ficam felizes de ver a conquista do irmão. Quando nós amadurecermos nisso, queridos, nós vamos perceber que o amor de Deus está aumentando em nossas vidas. O amor não se conduz inconvenientemente, é o quarto subtópico, nem procura os seus próprios interesses. Veja o verso 5, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Dos seus próprios interesses, é a antítese do egoísmo. Ele não vive para si mesmo. Só há contenda quando você briga pelos seus próprios interesses. Quando você coloca a causa do outro na frente da necessidade sua, não existe contenda. E Paulo está dizendo, o amor maduro não procura os seus próprios interesses. É por isso que eles diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, olha aqui é o grupinho nosso, é o melhor, é o nosso grupinho aqui, é o melhor. É o interesse de aumentar o grupo de Apolo em detrimento do de Paulo. O quinto subtópico é que o amor não é melindroso, não se exaspera, não está predisposto a ofender-se. Verso 5, ele diz, não se exaspera. O amor está sempre pronto para pensar o melhor das pessoas e não lhes imputa o mal. Eu sei que nós precisamos ter muito discernimento. Eu sou o tipo da pessoa que eu prefiro me dar e jogar o meu coração para aquela pessoa, não de vez, porque a gente não conhece a pessoa de imediato, leva tempo. Mas se aquela pessoa um dia disser que ao acontecer de trair, nos decepcionar, ela nunca vai poder dizer para mim ou para você que nós não demos oportunidade. E é verdade que quando nós fazemos isto, nós sofremos. Eu já sofri no meu corpo situações de decepções com pessoas que nos machucaram profundamente, que eu não falei nada. Mas o meu intestino adoeceu 7 dias. Tive que procurar o médico. Ele disse, seu intestino é o seu segundo cérebro. E o problema do seu intestino são tantas emoções. Você precisa cuidar do seu intestino. E ele disse, é o seu segundo cérebro. Pode perceber que quando você está com prisão de ventre, se você tiver uma situação de angústia, de opressão e de ansiedade, o intestino vai soltar rapidamente. Alguns prendem, outros soltam. É o cérebro, é um mecanismo. Os médicos especialistas dizem hoje que o nosso intestino é o segundo cérebro. Então, o amor não é melindroso. Os crentes ali daquela igreja estavam brigando, fazendo injustiça, criando confusão,
levando conflitos, tensões para fora da igreja. Pessoas melindrosas, ressentidas. Verso 5 fala isso. Versículo 6 também diz, não se regozija com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Depois no verso 7, ele diz, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ou seja, o amor jamais acaba, jamais entra em colapso. Essa igreja, quando ele diz tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, a igreja estava até duvidando do apostolado de Paulo. Dizendo que Paulo não era pastor, que Paulo não tinha chamado. E Paulo está ensinando aquela igreja a sofrer dentro dessa perspectiva. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Mas existe um ponto importante que eu quero terminar, que é a eternidade do amor. Versículo 8 ao 13, esse também é muito interessante. O versículo 8 diz que o amor jamais acaba, havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. E eles estavam considerando aquilo que o pastor Felipe vai falar hoje à noite, 3 elementos. Eles valorizavam o dom de línguas, o dom da profecia e o dom do conhecimento. Só que Paulo vai dizer que o amor é superior a todos esses dons. Os dons são passageiros, mas o versículo 10 diz que o amor é eterno. Veja o verso 10. Porque quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Mas a grande beleza dessa eternidade do amor é que Paulo menciona o crescimento desde a infância até a maturidade. Veja, por exemplo, o verso de número 11. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias do menino. Paulo vai usar aqui depois, além da figura do crescimento da infância à maturidade, ele também vai usar a figura do espelho no versículo 12. Voltando para o 11, falando do crescimento da criança, ele quer dizer o seguinte, eu tinha um olhar, Fernando, com 8 anos, para as coisas. Mas com 18, o meu olhar para o mesmo objeto já é outro olhar. Com 50, já é outro olhar. E assim também para a igreja. Você tem um olhar de determinada situação. Você tem um olhar de determinada pessoa. E você começa a julgar aquela pessoa pela sua ótica. Mas lembre-se, e a ótica de Deus? Como é que Deus olha? Um casal brigou, eu vi esse testemunho lá no Diante do Trono, na igreja da Lagoinha. Era um casal americano, o marido brigou com a esposa, foi uma briga ferrenha. Aí ele foi dormir e ele nunca deixava a luz acesa do quarto. Um dormiu para lá, outro para cá. Apartheid na cama. Apartheid sul-africano. Ficaram lá apartheid, de costa para costa. Quando ele acordou 2 da manhã, uma luz imensa, ele falou, mas como? Eu briguei com ela, tem luz acesa? A gente só dorme no escuro. E quando ele virou-se para ela, uma luz tremenda sobre o corpo dela. Um brilho que ele disse que nunca viu na terra, aquele brilho no corpo de alguém. E aí quando ele olhou, ele disse, o que é isso? Aí ele beliscou ele para saber se era ele que estava ali. E sou eu, não é sonho. E aí ele disse que Deus falou com ele, é assim que eu olho para ela. A minha obra na vida dela já está pronta, perfeita e completa. Na minha ótica, ela é perfeita. E essa é a ótica que ela vai olhar para você, tendo a minha visão de que você é perfeito em Cristo. Como você hoje é imperfeito, ela está olhando para você sobre a ótica dela. E é por isso que Paulo diz, em parte profetizamos, em parte conhecemos. Por que queremos logo julgar as pessoas? Porque falta em nós esse amor de Deus pleno. Paulo está dizendo isso. Agora ele vai falar do espelho. As mulheres, com muito respeito, não iam gostar dos espelhos daquela época, porque os espelhos eram com uma imagem embaçada.
Dê graças a Deus pelos seus espelhos, tá bom? Mas naquela época não era assim não, você vinha a imagem meio turva, embaçada, obscurecida. E ele usa o espelho no verso 12, porque agora nós vemos como espelho. Em outras palavras, eu estou olhando para vocês como uma igreja infantil, uma igreja imatura, uma igreja carnal, mas esse é o meu olhar. Mas o olhar de Deus para essa igreja é uma igreja madura, é uma igreja perfeita, a estatura do varão perfeito, até aquele grande dia de Cristo Jesus. E se eu olho para a minha igreja assim, você vai olhar para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua filha, para o irmão em Cristo que é chato, você vai olhar. Ai, pastor, está difícil. Mas o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Você deu risada, mas eu sei, há pessoas que não querem. Há pessoas que estão na igreja, mas não são convertidas. Há pessoas que são difíceis, né? Paulo falou isso, mas ele também escreveu na segunda carta aos Coríntios: eu aprendi a conviver com falsos irmãos, que não eram irmãos, eram falsos irmãos, fake news de irmãos. Eram pessoas falsas, eram pessoas que não eram sinceras, que não eram genuínas. Já tinha pessoas assim na igreja. Não são dessas pessoas que estamos falando daqueles que querem andar com Cristo, que buscam se corrigir. E Paulo está usando da sua autoridade para corrigir a igreja. Não tem como amar um ímpio. Aliás, o ímpio não vai conseguir ficar aqui, porque ele tem a natureza adâmica perversa. Mas se ele se converter, ele vai buscar a correção. E a igreja, com o amor de Deus, vai usar da paciência, da bondade. Paulo está dizendo para você algo muito importante. Por mais que você conheça, você não está vendo todas as coisas plenamente. O céu, meus irmãos, está muito além de qualquer descrição que nós podemos fazer. Lá tudo é perfeito, nem lágrima haverá. Minha filha perguntou à minha esposa se a minha sogra está chorando lá na eternidade, porque ela não podia ouvir nada de Deus que ela já chorava. Aí a minha esposa disse na mesa: no céu não tem lágrima, não tem choro, é só alegria. É só alegria. Eu finalizo, porque Paulo também está dizendo que eu conheço em parte, como também eu sou conhecido. E ele usa uma expressão, como também eu sou conhecido. Versículo 12. Então conhecerei como também sou conhecido. Eu quero que você anote essa pergunta. Eu vou fazer uma retórica. Conhecido por quem Paulo está falando? Por Deus. Porque Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo. Coitado dos gregos. Porque se nós conhecermos a nós mesmos, nós vamos dizer: que horror. Que odor fétido. Que desgraça. Conhece-te a ti mesmo. Famosa frase de Sócrates e dos filósofos pré-socráticos. Quando, na verdade, nós vamos ser conhecidos do ponto de vista de Deus. Ele vai dizer que nem quem nós somos em Adão, mas ele vai nos mostrar quem você e eu podemos ser em Cristo. Quero finalizar com algumas lições e quero convidar a Fernanda para chegar aqui, Tocan e a pastora Mabe, cantar conosco, juntamente com o ministério. Se não houvesse amor, de nada valeria. Enquanto eles chegam, eu queria que você anotasse 4 considerações importantes. Primeira, nosso conhecimento é limitado. Mas então, um dia, será pleno. Cuidado para não julgar as pessoas, porque o meu conhecimento sobre aquela situação é pequeno. Mas Deus tem todo o conhecimento. Eu não tenho. Você não tem. Número 2. Todos os dons que nós temos nesta terra e na igreja são para esta vida. Mas o amor vai reinar no céu. Nós não vamos levar o dom de profecia, o dom de variedades de línguas, o dom de cura, o dom de pregar. Mas nós vamos levar o amor de Deus. Terceira lição, o caminho da maturidade é o amor. Se a Lúcia puder colocar João 13:35, ele disse que o amor vai ser o grande remédio para os males da igreja. Que Deus nos ajude a amar as pessoas
a perdoá-las. Algumas não quererão o nosso perdão, mas nós vamos deixar a nossa decisão registrada. Eu perdoei. E Jesus disse, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A última lição é que a fé e a esperança, elas são grandes, mas o amor é ainda maior. A fé sem o amor é fria. A esperança sem o amor é horrenda. E eu diria uma frase de William Barclay, o amor é o fogo que incendeia a fé e a luz que torna a esperança segura. É esse amor que Pedro recebeu de Jesus quando Jesus ressuscitou. Pedro estava tão deprimido, ele já tinha abandonado a indústria pesqueira. Quando você lê João 21, respire fundo, Pedro ficou nu, pelado, e foi pescar. Jesus já tinha dito a ele lá atrás, que ele seria pescador de almas. Mas o que mais é lindo nessa história, é que ele foi para a praia, sabendo que era ali onde Pedro estava. Fritou peixe. Eu falei fritou, mas eu vou corrigir. Assou peixe. É melhor do que gordura trans. Assou. Já tinha pão. Enquanto Pedro está lançando a rede para lá e nada disso, ele disse, ei, lança para o outro lado. E disse João que ele pescou 153 grandes peixes. E quando eles chegam à areia, Macfish já estava pronto, pão e peixe. Jesus disse, senta aí rapaz e come. 3 vezes ele perguntou, tu me amas? E na última vez ele disse, tu sabes que eu te amo. E é nessa hora que Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Jesus não rejeitou a Pedro. Não delegou Pedro, recluso, entregue a sua própria vida e a sua vaidade. Isso mostra o quanto Deus, na pessoa de Cristo, vai ao encontro das pessoas para investir nelas, amando-as e torcendo para que elas cheguem à estatura de varão perfeito. E foi a Pedro que foi confiado a autoridade do comando das ovelhas, até um colégio apostólico ser constituído. O homem Pedro é um homem também falho, mas chegaria Paulo, chegaria Barnabé, chegariam tantas colunas na igreja, o próprio Tiago, irmão de Jesus, João, tantas colunas que vão surgir. Mas Jesus vai ao encontro de Pedro. Ele sabia que Pedro estava apreensivo consigo mesmo, porque ele havia negado ao seu mestre 3 vezes. Eu não sei como você se encontra aqui hoje. Enquanto eu meditava nesse texto, eu pensei ontem à noite e ontem à tarde, que o lugar mais seguro que nós temos é quando nós temos a convicção de que somos amados e queridos por Deus. Deus quer que você saia daqui hoje com essa convicção plena, que você é amada por Ele, é amado por Ele, que eu e você não estamos perfeitos e por isso conhecemos em parte, mas vai chegar o dia que o que é perfeito revelar-se-á e naquele dia seremos semelhantes a Ele.